Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa aula é de História e vamos abordar o tema Trabalho em diferentes tempos. O conceito de trabalho passou por muitas mudanças, né? Então, desde lá do tempo dos nossos avós, dos nossos tataravós, o conceito de trabalho passou por muitas mudanças. Até o dia de hoje, até a atualidade. Na Roma antiga, o trabalho era uma atividade destinada a escravizados e estrangeiros trazidos de diferentes países, né? Então, na Roma antiga, eram os escravos que faziam o trabalho todo, né? E os estrangeiros. No período medieval, o trabalho era realizado em sua maioria por servos em troca de proteção. Apenas nos tempos modernos, a partir do século XV, o conceito de trabalho passou a ser associado às atividades produzidas e lucrativas. Ou seja, conforme as pessoas trabalhavam, se trazia lucro para a empresa ou para determinado patrão. No decorrer de mais de 300 anos, construiu-se a ideia de que o trabalho dignifica o homem, o que é uma atividade inerente à vida humana. Ou seja, então a pessoa ela tem que trabalhar para se sustentar, né? Ela tem que trabalhar para ter o seu dinheiro, né? Então vamos observar agora as imagens, as fotografias que estão em nossa apostila. Essas profissões que a gente pode observar, elas desapareceram, conforme os anos foram passando. Por que elas desapareceram? As tecnologias elas foram modificando e conforme a tecnologia modifica, novas formas de trabalho são conhecidas. Mas ainda podemos notar algumas profissões de antigamente que ainda existem, no nosso dia a dia, como o exemplo do médico, do advogado, do professor, entre outros. Mas, porém, tem algumas profissões que hoje em dia não existem mais. Ou seja, que se tornaram obsoletas, como o datilógrafo, motorneiro de bonde e o pianista de cinema, conforme o filme era passado lá, os filmes mudos, o pianista tocava o piano. Então a gente observa que algumas profissões mudaram conforme o tempo e conforme a tecnologia foi se avançando, essas profissões mudaram. Agora vamos fazer a leitura da nossa apostila que diz assim: com o decorrer do tempo, o modo de vida das pessoas passou por mudanças e com isso, trabalhos desapareceram ou se transformaram. O surgimento de invenções e de outros avanços tecnológicos, como a luz elétrica e o telefone, tornaram algumas funções ultrapassadas, como as mostradas nesta imagem. Então, como a gente observa nas imagens, muito antes de existir o telefone, a internet, havia o telégrafo, que foi o primeiro aparelho usado para as pessoas se comunicarem à distância. Por meio do telégrafo, eram enviadas e recebidas mensagens em códigos, que eram traduzidas por telegrafista. Atualmente, com o uso das tecnologias mais avançadas, o trabalho de telegrafista se tornou ultrapassado, ou seja, ficou lá no passado e hoje em dia a gente não vê mais, Outra função, outro serviço era o acendedor de lampiões, Então, antigamente, uma pessoa era responsável por acender esses lampiões para tornar a cidade acesa, a cidade clara, Hoje em dia a gente observa que tem os postes, que fazem essa função. Então, em uma época que não havia eletricidade, a iluminação das ruas era feita com lampiões. Por isso, havia a profissão de acendedor de lampiões nas cidades. Quando a luz elétrica passou a ser usada pela população, o trabalho de acender lampiões deixou de ser necessário.
Agora nós vamos conhecer um pouquinho, né, dos trabalhos que permaneceram, né? Por mais que os anos passaram, permaneceram. Então a gente observa aqui nas imagens, né, alguns trabalhos, né? Ali, por exemplo, a costureira, né? A profissão de sapateiro, né? O carpinteiro, os chaveiros, né? E os relojoeiros. Embora são profissões antigas, ainda a gente consegue ver, né, na atualidade que ainda existe. Então vamos para a leitura. Embora corram o risco de desaparecer, existem algumas profissões antigas que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelos avanços tecnológicos. Muitas dessas profissões se adaptaram para continuar existindo. Geralmente são profissões que envolvem trabalho artesanal. Isso é feito de forma manual, quando é feito com as mãos, né? Então vamos ver ali, ó, a costureira. Tempos atrás, as pessoas procuravam uma costureira ou um alfaiate para fazer uma nova peça de roupa. Na atualidade, isso não é tão comum, pois as costureiras normalmente realizam consertos e ajustes de roupa. O sapateiro. A profissão de sapateiro sobrevive ao tempo e à indústria de calçados. Esse tipo de profissional fabrica, conserta e faz outros tipos de trabalhos na área dos calçados. O carpinteiro. O carpinteiro trabalha com a madeira e permanece fazendo móveis, adornos, ferramentas, entre outros artigos. Embora existam os relojoeiros, que fabricam relógios novos, a maior parte desses profissionais apenas trocam peças e consertam os objetos. E os chaveiros. Muitos chaveiros, além de cópia de chaves, também oferecem outro tipo de produtos para a segurança das residências. Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre os trabalhos em diferentes tempos, vocês vão responder as perguntinhas da nossa apostila, certo? Ali onde diz converse com o professor e os colegas sobre os motivos pelos quais isso pode acontecer, né? Que é sobre as profissões apresentadas na página anterior, né? Se sobrevivem ao tempo ou se corre risco de desaparecer, né? Então isso você vai conversar com algum dos seus familiares e vai escrever no seu caderno, correto? Depois vai responder as próximas perguntinhas que estão na sua apostila. Espero que vocês tenham compreendido sobre esse tema de hoje. Qualquer dúvida, prof, está à disposição. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!